Como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Podemos assentar? Não pare. O texto nos fala de pessoas que só ficam olhando as circunstâncias e não avançam nos seus projetos. Não têm os olhos da fé e com isso não prosperam. Por que não prosperam? Porque todas as bênçãos vêm do Senhor. E se eu não tenho fé para crer que as bênçãos vêm do Senhor, eu não vou receber das bênçãos. Se plantarmos, Deus dará o crescimento. A vida em si nos leva ao desgaste físico, mental, e com isso também afeta-nos espiritualmente. O que nós temos percebido no decorrer dos anos é que pessoas estão desmotivadas, não estão sonhando mais. O comodismo tem tomado conta de suas vidas. E se nós formos analisar os grandes empreendedores, nós iremos perceber e iremos notar que eles não param. Então o segredo, em termos de uma vida realizada, está em jamais pararmos e muito menos desistirmos. Então nós não podemos em nenhum momento desistir de Deus. Em nenhum momento nós podemos desistir da nossa família, da igreja, do trabalho. Nós não podemos desistir de sonhar. Nós não podemos nos estacionar pensando que tudo é difícil, que não conseguiremos nada. E tem pessoas que pensam assim. O que a palavra de Deus me diz em Filipenses 4,13? Vamos ler juntos? Filipenses 4,13, o que diz? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Acreditar que este versículo é verdadeiro já me faz avançar cada vez mais. Eu preciso de fé para isso. Todos os que creem na palavra de Deus são bem-aventurados, prósperos e jamais param no meio do caminho. E o que nós vamos ver nesta manhã são alguns passos importantes e simples para que não venhamos parar ou desistir da caminhada que Deus tem nos permitido caminhar. Se nós estamos desanimados, se nós não temos mais esperança, então nós estamos esperando a morte. Isso é muito sério. Será que você está esperando a morte? Semana agora o pastor Elias, semana passada, não é? O pastor Elias me ligou agradecendo pelas orações e foi também direcionado uma oferta para ele, não é? Vindo de algum irmão aqui da igreja ou da igreja, eu não sei, mas ele ligou agradecendo. Por quê? Ele passou por um problema cardíaco e estava à beira da morte. E ele disse o seguinte: mas vocês impediram que eu pudesse ir para o meu Jesus, não é? Então eu perdi a bênção. Aí eu falei para ele: pastor, mas se o senhor tivesse ido, nós teríamos perdido a bênção também, ter o senhor mais um tempo com a gente, não é isso? Mas nós não pensamos nessa questão. Eu quero ir. Nós queremos ir, não é? Nós desejamos partir desta vida para a eternidade ao lado de Deus. Mas nós sempre temos aquela desculpinha: Senhor, mas eu gostaria de fazer isso ainda, ou aquilo outro. Não é isso? Todo mundo quer ir para o céu, mas não agora. E olha só, nós não podemos parar de sonhar. Nós não podemos parar de ter a esperança e de ter as forças, a energia que realmente nos impulsiona a ter uma vida diferente, uma vida agradável. Para isso nós não podemos parar. Nós temos que continuar. Eu ouvi de uma senhora que tem, eu acho que mais de 100 anos já, e que ela é muito ativa. Ela não para.
E aí eu disse para a pessoa que me disse o seguinte: olha, sabe por que ela ainda está vivendo tanto tempo? Porque ela não para. Ela não para. Eu lembro dos meus avós, ativos. Quando eles pararam, morreram. E viveram muito tempo. Viveram até 91 anos. Mas quando pararam, partiram, faleceram. Então, se você quer viver mais ainda, servindo a Deus, honrando o nome de Jesus Cristo, não pare. E nós vamos ver alguns detalhes nesta manhã, para que nós possamos realmente continuar dentro do projeto de Deus, aproveitando o tempo de vida que Deus tem nos dado. Aproveitando o tempo de vida que Deus tem nos dado. Em primeiro lugar, tenha iniciativa. O versículo 4 do texto que nós lemos diz o seguinte: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O versículo nos alerta que se nós ficarmos olhando e observando os problemas, situações e circunstâncias, nós não teremos forças e nem disposição para tomarmos atitudes que irá nos ajudar, nos abençoar. E muitos problemas acontecem em nossa vida por falta de iniciativa. Às vezes, esperamos a casa cair para depois tomarmos providências, sendo que poderíamos evitar com pequenas reformas no decorrer do tempo. Não é assim? Temos que ter iniciativa. Muitos lares estão desajustados por falta de iniciativa em buscar fazer o certo através do diálogo, da compreensão e abnegação. Resolver problemas. Falta iniciativa dentro dos lares. E acha que a melhor opção é cada um vai para o seu canto. Cada um vai para o seu lado. Falta iniciativa. Muitas amizades estão interrompidas por falta de iniciativa em pedir perdão, ou pela simples atitude de buscar esclarecimentos, ou até mesmo de buscar amizade. Hoje de manhã eu estava falando com os jovens: olha, vamos, diante de tudo que aconteceu durante esses meses, eu vou falar a respeito disso daqui a pouquinho, mas durante algumas semanas atrás, tudo que aconteceu precisa fazer com que vocês invistam na vida dos outros jovens. Falta iniciativa. E muitas igrejas estão desanimadas por falta de iniciativa dos participantes. Diante do que precisa ser feito para suprir a obra de Deus, está faltando iniciativa. Na hora dos cultos, em relação ao louvor, em relação a tudo que acontece, falta iniciativa. Na hora da contribuição financeira, no amor para com os irmãos, no compromisso para com os ministérios. Irmãos, sem iniciativa nós retardamos a obra. E há um ditado popular que diz assim: toda grande caminhada começa sempre com um simples passo. Toda grande caminhada começa sempre com um simples passo. E é isso que precisamos fazer, dar o primeiro passo. Talvez você queira cantar no coral. Primeiro passo é ser membro da igreja e depois ter voz para isso, não é? Não adianta você ser membro da igreja, mas não tem voz para cantar no coral, não vai conseguir. Então você precisa saber do que Deus deseja para a sua vida no ministério. Talvez você queira participar do ministério de visitação, fale com o irmão Leoncir. Se você quer participar no berçário, fale com a irmã Zailde, não é? Às vezes é a irmã Zailde que tem que correr atrás de vocês. Mas tenha a iniciativa, vá atrás dela, para você ser uma bênção no berçário. Ser um introdutor, fale com o irmão Nonato, ele é responsável pela portaria, fale com ele. Se você quer ser discipulado, fale comigo ou com o pastor Fabiano. Se quer também discipular pessoas, também fale conosco. Ajudar a igreja financeiramente, coloque a mão no bolso, não é? Contribua. Apenas ajudar um irmão em necessidade, fale com os diáconos. Eles estão aqui para esse fim, para nos abençoar. Para tudo isso, precisamos dar o primeiro passo, precisamos ter iniciativa. Atos capítulo 2, versículo 46 diz o seguinte: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Interessante notar é que pessoas com iniciativa ajudam o ministério, ajudam pessoas e ajudam a si mesmas. E o mais importante é que Deus é glorificado.
Algumas semanas atrás, o pastor Fabiano, ele mobilizou os jovens quanto ao pagamento do ônibus para irem para o acampamento. Além dos jovens se moverem, os pais também se sentiram parte naquela empreitada e tiveram a iniciativa de também ajudar. Iniciativa. Resultados. Arrecadaram muito além do esperado. Eles se uniram mais, eu percebi hoje na escola dominical, se uniram mais, tiveram um momento abençoado no acampamento. Depois vocês perguntem para ele da ilustração da rosa, não é? Essa ilustração da rosa marcou todos eles. Pode perguntar. Talvez eles dêem o testemunho hoje à noite, pede para falar da rosa, viu, pastor Fabiano? Que foi realmente uma bênção. Voltaram radiantes e Deus foi glorificado. Mas por quê? Porque existiu iniciativa. Eu falei para eles hoje, valorize a liderança. Se o pastor Fabiano tivesse apenas falado assim, não, cada jovem se vira e vai no acampamento, talvez 1, 2, 3 teriam ido. Mas foram 50. Por quê? Por causa de iniciativa. Está vendo que bênção que é? Resultados. Irmãos, através da nossa iniciativa, o mundo poderá ser diferente. E isso é muito sério. Agora, se ficamos parados, pensando, sabe o que acontece? Satanás não para. Ele não descansa, ele não dorme. E o lema para todos nós precisa ser, é proibido parar. Um general, certa vez na Grécia, ele cercou uma cidade. Fechado o cerco, ele enviou um emissário ao governo, perguntando de que modo seria recebido. Se como amigo ou como inimigo. A resposta foi, vou pensar e depois direi. O general que comandava o cerco, imediatamente despachou um outro emissário, que era portador da seguinte mensagem: enquanto tu pensas, eu vou entrando como inimigo. Enquanto tu pensas, eu vou entrando como inimigo. É muito sério. Nós não podemos simplesmente ficar observando. Nós precisamos agir, ter iniciativa, pois existem inúmeros inimigos nos cercando, desejando ver a nossa derrota. Não seja inocente ao ponto de que todo mundo é amiguinho seu, não. E nós temos um adversário fortíssimo, que é Satanás, que quer realmente ver a nossa destruição. Não vamos pensar e depois dizer, não. Vamos fazer. A iniciativa de cada um poderá fazer muita diferença na própria vida, nos lares, nesta igreja, no mundo. Tenha iniciativa. Em segundo lugar, outro passo importante para não desistirmos é tenha um espírito confiante e corajoso. O versículo 5 de Eclesiastes 11 diz: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Ter um espírito confiante e corajoso é ter certeza absoluta que Deus está no controle de todas as coisas e que está batalhando a nosso favor, mesmo não sabendo que o que Ele irá fazer será o melhor, mesmo não sabendo. E nós termos a convicção que vai ser o melhor. Eu tenho que ter fé de que tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é para beneficiar a minha vida. Mesmo que eu compreenda ou que eu estou percebendo que não é tão agradável assim. O processo talvez não é agradável, mas o fim é agradável. O fim é perfeito quando nós estamos realmente confiando em Deus. Quando nós realmente recebemos todas as coisas que vêm diante de nós, de bom grado. Mesmo que esteja doendo, consegue sentir dor e receber de bom grado? Se existe um propósito, então vai ser de bom grado. Eu ouvi excelentes notícias a respeito do acampamento. Esse acampamento que os nossos jovens foram. Mas aí, um dos jovens falou o seguinte: tivemos um probleminha lá, teve um problema no futebol. Antes dele falar, alguém já falou, né? Só teve uma rincha lá de futebol, não é? Sempre é futebol que tem esses problemas, não é?
Eu acho que futebol não é de Deus, não. Porque só traz problemas, como pode ser de Deus? Não é? Então, por isso que eu não gosto de futebol. Eu acho que não é de Deus, não. Mas, o que eu disse para eles? Só que aquele jovem, ele falou assim, olha, aconteceu realmente isso, mas eu tive uma lição para a minha vida. De que eu preciso realmente ser diferente. Eu não posso aceitar as coisas desse jeito. Para mim, o acampamento, então, foi 100% abençoado. Porque através do problema, conseguiu tirar para si uma ilustração e um ensinamento de que realmente vai fazer parte na vida dele e que aquilo realmente transformou a sua vida. Foi um chamar de atenção, chamou atenção, se despertou e tomou realmente para si, como algo que veio para lhe abençoar, para lhe transformar. Então vale a pena. Então os problemas também fazem parte da vida, nós sabemos disso, mas nós precisamos estar confiantes e corajosos diante desses problemas para nós combatermos o problema e sairmos vitoriosos. Então a nossa fé é algo que precisa ser alimentada para que não venha enfraquecer e com isso nos prejudicar. A falta de fé, em primeiro lugar, ela entristece o coração do nosso Deus. E é o que nós sabemos lá a respeito do texto bíblico que fala lá em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então eu fico imaginando a tristeza de Deus em contemplar os seus filhos murmurando, desesperados, aflitos, desistindo, tomando atitudes erradas, sendo que Ele nos conhece desde o ventre e tem o poder para fazer tudo para nos beneficiar. Deus, Ele não se agrada da nossa falta de fé, porque todos nós sabemos da sua onisciência, da sua onipresença e da sua onipotência. Nós sabemos do Deus que nós servimos, porque a sua palavra nos diz tudo a seu respeito. Agora, a falta de fé entristece o coração do nosso Deus. E a falta de fé também, ela priva-nos das bênçãos de Deus. Provérbios capítulo 28, versículo 20, fala que o homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. O que eu quero tirar desse texto? Apressar-se em enriquecer é falta de fé. É não confiar na provisão de Deus, sendo que a quantidade, quando e como alcançaremos as bênçãos, depende somente dele. Agora, isso não quer dizer que não precisamos agir. É claro que precisamos. O que não podemos fazer é agir precipitadamente, passando à frente de Deus. Tudo que formos fazer precisa do aval do nosso Deus, pois diante do aval dele, nós passaremos a ter confiança e coragem para realizarmos tudo aquilo que primeiro foi aprovado por ele. Será que diante de toda a nossa vida, nós sabemos que Deus está aprovando os nossos passos? Deus está aprovando a nossa conduta, a nossa atitude? Será que Deus está aprovando os nossos pensamentos? Deus está aprovando as nossas ações? Nós precisamos do aval de Deus. E fazendo assim, nós não ficaremos frustrados e muito menos pensaremos em parar, em desistir. Abraão Lincoln, ele disse o seguinte: costumo caminhar devagar, mas nunca retroceder. Costumo caminhar devagar, mas nunca retroceder. E como crentes, servos do Deus vivo, continuar é o nosso alvo diário. Nós precisamos ter iniciativa, um espírito confiante e corajoso. E em último lugar, seja perseverante. Seja perseverante. O versículo 6 de Eclesiastes 11 diz: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. A expressão não retires a tua mão nos mostra claramente a respeito da perseverança. A perseverança é a atitude de constância e firmeza. É seguir em frente, mesmo sabendo que encontrará obstáculos. A pessoa perseverante, ela olha para os desafios como sendo algo rotineiro e de possível conquista.
A pessoa perseverante, ela sabe com toda a convicção que tudo está dentro do controle de Deus. O mundo, ele se encontra no verdadeiro caos por falta de perseverança das pessoas. São políticos, que nós temos visto ultimamente, que não perseveram na justiça, na ética e na idoneidade. Cidadãos que não perseveram em cumprir as leis do país. Pais de família que não perseveram em manter o lar estruturado e em harmonia. Filhos que não perseveram nos conselhos e ensinamentos dos pais. Crentes que não perseveram nos conselhos da palavra de Deus, não perseveram na fé, no amor, na oração e na casa de Deus. Então a falta de perseverança tem como resultado o que nós estamos contemplando hoje. Um mundo desunido, famílias destruídas, mau testemunho daqueles que se dizem líderes, daqueles que se dizem crentes, e igrejas frias, sem compromisso e com um débito enorme para com os perdidos. Percebe que, com a falta de uma simples atitude, muita coisa deixa de ser feita como deveria? Perseverança? Como crentes, filhos de Deus, obreiros em sua obra, testemunhas de Cristo, precisamos sair do comodismo, da nossa área de conforto e preguiça espiritual, para sermos abençoados e abençoarmos outros. Precisamos perseverar na doutrina do Senhor para que nossos passos sejam contínuos. Tiago capítulo 1, versículo 25 diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, dentro da palavra de Deus, existem todos os conselhos que nós precisamos para termos uma vida em constante progresso. A igreja é o meio que Deus usa para crescermos juntos neste progresso. E a oração é a ferramenta que nós temos para chegarmos diante do Senhor e pedirmos ajuda naquilo que nós queremos progredir. E todos nós podemos ser bem-aventurados se nós perseverarmos. Aqueles que param, desistem, estão mostrando para outros que não compensa confiar e servir a Deus, sendo que não é verdade. A perseverança nos leva a recebermos galardões, enquanto que aqueles que desistem estão perdendo as esperanças e recebendo os aplausos do nosso maior inimigo, Satanás. Perseverança precisa ser constante, perseverante, não é isso? Concluindo, é expressamente proibido parar. A minha e a sua atitude deve ser de iniciativa, de um espírito confiante e corajoso e de uma vida perseverante. Quando nos achegamos diante de Deus através da oração, nós precisamos clamar a Ele para que nos ajude a prosseguirmos em frente, apesar dos obstáculos, dos contratempos, das dificuldades e dos inimigos. Nós não podemos esquecer jamais que somos representantes de Deus neste mundo. E com isso nós precisamos fazer o nosso melhor para representarmos muito bem o nosso Deus. Para isso, não pare. Não pare. Façamos jus ao título que temos de cristãos, pois é uma responsabilidade muito grande que nós carregamos. Agora, sem iniciativa, sem confiança e coragem, e sem perseverança, nós não vamos conseguir representar Cristo na face dessa terra. E nem conseguiremos ter uma vida totalmente realizada, servindo de exemplo, de testemunho, para aqueles que estão ao nosso redor. Então que Deus nos ajude. E não pare. Por favor, não pare. Diante de muitas ideias, talvez que você tenha formado. Talvez diante de muitos exemplos que você tem visto. Ou até incentivos. Porque tem aqueles que nos incentivam, a fazer aquilo que não é da vontade de Deus. Tem. Tem aqueles que nos incentivam a deixar a igreja. Tem.
Tem aqueles que nos incentivam a não conversar com tais pessoas, a não ter a amizade de tais pessoas, nem o respeito delas. Tem pessoas que nos incentivam a isso. Tem pessoas que nos incentivam a coisas que irão beneficiá-las, sendo que irão nos prejudicá-las, nos prejudicar. Tem pessoas assim. Que venhamos orar a Deus, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê discernimento e nos proteja diante de todas as ideias, diante de todos os conselhos, diante de todos os exemplos errados que estão vindo diante de nós. E que através da minha atitude, através da minha postura, eu possa fazer diferença na vida destes. Irmãos, que Deus nos ajude. Não pare, não pare. Feche seus olhos e vamos orar nesta manhã.